Valendo, meu filho. Vai fazer oração? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer por teu amor, pela salvação, pela oportunidade de estudar. Pedimos que o Senhor nos enche do teu Espírito Santo, que esse estudo, ó Deus, nos enriqueça espiritualmente e nos transforme a vida. Que nós nos pareçamos mais com Cristo Jesus e tenhamos um respeito mais profundo pela tua palavra. Depois desse estudo, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Joga duro aí. Amém. Hoje é só 2 centavinhos mesmo. A primeira curiosidade, provavelmente o povo já sabe disso aqui, né? Ou talvez não sei. Há uma lenda de que quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, né? Uma vez por ano, no Yom Kippur, para fazer a expiação anual de Israel, havia uma corda o segurando para caso ele fosse fulminado lá dentro, né? Como está escrito que se não fosse aceito, ele seria fulminado lá dentro. Então, há uma lenda de que havia uma corda, e aí ele ia lá dentro com essa corda. E aí, se ele demorasse muito, o povo puxava a corda e falou, ih, não deu, isso aí já foi, nossos pecados não estão perdoados, e isso foi fulminado. Então, isso aí não tem nenhuma parte bíblica, é uma lenda, tá? E não está nem comprovado por praticamente nenhum livro. O Espírito de Profecia não fala isso, a Bíblia não fala isso. Então, quando contarmos acerca do santuário, essa é uma história que não devemos falar, porque não é canônica. Outra parte interessante, agora relacionado com o santuário terrestre, e conforme ele é do modelo, não só o santuário, mas os seus rituais, é do celestial. Aqui, em Êxodo 28, verso 30, diz assim: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O Urim e o Tumim eram duas das pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. E se nós formos em Apocalipse 4, deixa eu ver qual é o verso. Verso 3. Se a gente vê Apocalipse 1 primeiro, né, nós vemos que em Apocalipse 1, quando João ele vê Jesus glorificado, aí ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê diversas características do sumo sacerdote Jesus, como a estola sacerdotal de ouro e etc. E aqui em Apocalipse 4, no verso 3 diz, e esses que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, o Urim e o Tumim, ele lembra essas pedras descritas aqui no verso 3 de Apocalipse, e no verso 4, esses 24 anciões, se nós vermos 1 Crônicas 24, Davi, como falar? 24 turnos de sacerdotes. Isso, ele coloca os turnos do sacerdote. Obrigado, irmã. Ele coloca os turnos dos sacerdotes. E nesses turnos ele lança sorte sobre os filhos de Arão. E são 24 os sacerdotes que faziam no santuário terrestre. São 24. A palavra ancião, na Bíblia, ela nunca é usada com conotação para se referir a anjos. Nunca, nenhuma vez. Sempre que a palavra ancião é usada, todas as vezes é referente a seres humanos. Então, esses 24 anciãos que estão lá no céu, provavelmente eles estão oficiando, digamos assim, se assemelham, né, são um antítipo dos 24 anciãos que estavam aqui na Terra também oficiando no santuário terrestre. Então, nós vemos muitas relações do santuário terrestre com o santuário celestial. Não que sejam esses mesmos
que estão lá em 1 Crônicas 24. Porém, né, quando Cristo ressuscitou, nós sabemos que muitos foram ao céu com eles. Então, eles foram como primícias, pode ser que desses 24 anciãos aqui também esteja... isso daqui é fato que nos remete aos santuários terrestres. E a última coisa é sobre o bode Azazel. Não sei se vocês sabem, mas os pentecostais têm o costume de falar que a gente é uma heresia quando a gente fala que o bode Azazel é para Satanás, porque eles acham que é para Cristo. Por quê? O que acontece no ritual? São lançadas as sortes sobre 2 bodes, o primeiro para o Senhor e o outro para Azazel. O que cair para Azazel, os pecados simbolicamente são jogados a ele, e ele vai para o deserto. E o primeiro, que é o bode para o Senhor, ele é sacrificado. Certo? Então, por que os pentecostais dizem que é uma heresia? Porque quem é o que se sacrificou pelos nossos pecados, segundo Isaías 53, por exemplo, 52, e nós vemos até no Novo Testamento? Cristo. Porém, eles não entendem que esse sacrifício do bode para o Senhor é o sacrifício de Cristo na cruz. E esse bode Azazel que recebe os pecados e vai para o deserto é uma representação do que vai acontecer com Satanás no milênio. Ou seja, ele vai receber o pecado de todo mundo depois, né? E ele vai ficar por um milênio, né, no deserto lá sem ninguém para tentar. Então, eles têm essa concepção errada. O próprio nome do bode Azazel é um nome que refere a demônios. Eles têm esse entendimento errado de que o bode Azazel é Cristo e que a gente que é herético ainda. Tinha alguns detalhes sobre o bode Azazel, mas eu posto no grupo para não ficar muito longo, beleza? É isso. Pode ir lá, Cristina. Bem, eu queria falar o seguinte, que o santuário, quando Deus pediu para Moisés fazer um santuário, Está mutada, querida. Querida, você acabou mutando, está falando e ninguém está ouvindo. desculpa. Então, vamos lá. O santuário terrestre, ele foi feito segundo o modelo que Deus deu a Moisés, não é? Ali demonstrando o desejo de Deus habitar no meio de seu povo. Quando eles estavam no deserto, o santuário ficava justamente no centro e as tribos acampavam ao redor do santuário, não é? E era um governo teocrata, né? Deus é que governava o povo de Israel. E o santuário, ele mostra o plano da salvação, né? Ele em formas de símbolos, aponta para o sacrifício de Cristo, aponta para o juízo no dia da expiação, né? E a mediação de Cristo no santuário depois que ele subiu aos céus, né? Depois da sua ressurreição. Mas ali representa todo o plano da salvação. Então, cada peça do santuário também aponta para Jesus e aponta para uma parte do ministério de Jesus, né? Por exemplo, o altar de bronze aponta para o Calvário, o sacrifício, Jesus como cordeiro, que tinha que ser perfeito e sem pecado o cordeiro, porque apontava para Jesus, né? A bacia lá, que antes de entrar no santuário, o sacerdote tinha que se lavar, aquela bacia representa tanto o símbolo do batismo, como a purificação do Espírito Santo também, a lavagem, né, pelo Espírito Santo, a purificação. O lugar santo, cada peça também aponta para Jesus, né? A mesa com os pães aponta para Jesus como nosso mantenedor, nosso sustentador, Jesus o pão da vida. O candelabro com 7 lâmpadas aponta para Jesus, a luz do mundo, e também a plenitude do Espírito Santo, né? E era a única luz que iluminava o santuário. E também o altar de incenso, que representa a intercessão de Cristo, onde o sacerdote queimava incenso e as orações nossas
representa as orações intercessórias, todas as orações dos santos que são apresentadas diante do Pai, através do ministério de Jesus como nosso mediador e também pela intercessão do Espírito Santo. E no Santíssimo, que estava a Arca da Aliança, né, com os 10 mandamentos, lá no deserto também tinha a urna com maná e a vara de Arão, né? E os 10 mandamentos é o código, né, da lei de Deus e que é a base, né, do trono da justiça e da misericórdia. O propiciatório representava a misericórdia de Deus e lá era onde Deus se manifestava ao povo através do Shekinah. Bem, eu não sei, eu acho que, nem sei se eu poderia estar falando tudo isso, porque eu acho que o Éder vai falar sobre isso e mais alguma coisa, né? Mas é importante que o santuário era um símbolo do santuário do céu, como o Bruno falou, né? E Jesus ministra lá, né, quando ele ganhou na cruz o direito de ser o nosso mediador, nosso intercessor, ele entrou lá no santuário, ministrou no lugar santo e depois no juízo, a partir de 1844, no lugar santíssimo, através do juízo investigativo, né? É isso. Eu acho que tá bom, Éder. Você pode continuar. Ok, ok. Vamos lá, então. Eu tenho umas perguntas para fazer, porque... Não, eu acho melhor você falar e depois eu pergunto. A gente vai prosseguir, aí você no decorrer se põe aí a questionar aí aquilo que você desejar, tá bom? Então vamos nessa aí, vamos no contexto aí. Então vamos lá, que o estudo hoje é top, top, top. Excepcional. É sempre interessante. Vamos lá. Bora lá. Iniciaremos hoje um estudo que tem a ver com o cerne da mensagem adventista. O santuário jaz à base de nossa crença e, por certo, Deus espera que o conheçamos, né? Conheçamos tudo aquilo que ele milenarmente tem ensinado para o seu povo. Mas por que a base? É porque é o seguinte, a igreja adventista nasce com base em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Então, a nossa certidão de nascimento tem a ver com santuário. De modo que o adventista, como nenhuma outra religião, ensina e deve se preocupar com o santuário mais do que com todas as outras. Se eles derrubarem a crença do santuário, eles fazem muito em acabar, em solapar a fé adventista. Por isso é super importante que você tenha um conhecimento do santuário e você vai verificar que à medida que você estuda, muitas coisas têm uma correlação interessante e que nos encanta até, né? Então vamos lá para o estudo do santuário. Bem, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o desejo de Deus de estar conosco. Por exemplo, Adão e Eva, eles eram discípulos de Deus e ele os ensinava pessoalmente ali no Jardim do Éden. Tinha um horário ali, possivelmente na viração do dia, né, o pôr do sol, Deus vinha passar com eles, tá? E aí, um momento, Deus teve um desprazer, porque Deus chegou ali para comungar com Adão e Eva, e o que aconteceu é que eles estavam se escondendo, né? E Deus pergunta, escuta, mas por que você está se escondendo? Porque eu estava nu, né, e me escondi. Ué, mas você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Comi. A mulher que o Senhor me deu do fruto. Aí a serpente, aí a mulher falou, foi a serpente que me enganou e eu fui e comi. Então aí a gente tem a queda. O pecado, segundo Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, causa separação entre nós e nosso Deus.
De modo que esse distanciamento dificultou o relacionamento que Deus queria ter com os seus filhos. O ser humano agora tem medo de Deus. O ser humano no pecado se afasta de Deus. Quando Israel veio dar os 10 mandamentos, quando Deus veio dar os 10 mandamentos para Israel, o Israel fez o quê? Falou assim, Senhor, Moisés, fale com a gente, não deixa Deus falar conosco não, que é o seguinte, ele é muito, muito diferente, tal. Então, o ser humano no pecado agora está se separando de Deus. Então, Deus agora não podia estar diretamente ensinando o ser humano como ele gostaria de ensinar, né? Então, Deus agora começa a mudar a estratégia. Mesmo assim, ele não desiste de estar próximo da gente. Ele passa a ser o nosso professor através de mensageiros, representantes, de médiums, né? A palavra médium antigamente era usada até para profeta. Porque médium é aquele que está no meio, aquele que se põe entre a divindade e a humanidade. E eles põem no meio ali para intermediar, né? E os profetas eram os médiuns do passado, só quando Satanás começou a empregar o mesmo termo para as religiões espiritualistas, aí Deus escolhe a palavra Navi, que é um professor, tá? Ele é um ensinador aí da verdade, né? E acontece que Deus começa a lidar conosco por meio desses representantes, que são os profetas, houve uma época que eram os juízes e tudo mais. Mas para Deus isso ainda não era suficiente, ele não estava feliz com isso. Ele queria algo mais profundo, então ele decidiu criar o santuário, né? E o santuário, ele tem mais ou menos aí essa semelhança. Como já falado, como já pontuado pelo Bruno e pela Cristina, o santuário terrestre tem uma correlação com o santuário celestial. Há dois pensamentos entre os teólogos adventistas. Um é que Deus mostrou uma planta do santuário que Moisés deveria fazer. O outro é que Deus mostrou o próprio santuário celestial, dando orientações de como ele deveria fazer. As duas possibilidades estão abertas, franqueadas, e não precisamos digladiar, dizendo que é de um jeito, dizendo que é do outro. Você apenas pega e verifica qual é mais interessante para você, né? Não é algo como as leis do Médio dos persas, né? Vamos lá. Deus, ele habitava no centro do acampamento das 12 tribos de Israel. Desse modo, ele poderia ensinar lições vitais da salvação. Então, o santuário ficava no centro, e aqui era uma escola, uma casa de lições para todo o povo de Israel, e ao redor ficavam as tribos, tá vendo? Dan, Azer, Naftali, Judá, Issacar, Zebulon, Simeão, Ruben, Gade, Efraim, Manassés, Benjamim. Os levitas ficavam bem ao redor, assim, né? Aqui os meraritas, coatitas e os gersonitas, né? Os filhos de Arão, que tal. E eles ficavam, então, ao redor do santuário, e o santuário estava no centro, e eles aprendiam muito de Deus, né? Só um detalhe interessante aqui a respeito das tribos, né? Existe um livro muito interessante, tá? Escrito pelo pastor Arthur Spalding, tá? Vou colocar aqui no coisa para vocês aqui. Arthur Spalding. O nome do livro é Irmãos do Rei. Ele é da CPB, tá? O que é interessante nesse livro? É que ele vai estudar Gênesis 49 numa ótica diferente. Gênesis 49, Jacó chama os seus 12 filhos e fala assim para eles: vem, meus filhos, que eu vou falar o futuro de vocês. O pai chama os filhos para falar do futuro. Aí olha só que coisa interessante. Os filhos se reúnem ao redor dele e ele começa.
Só que quando você lê, o que é engraçado? Ele não fala do futuro, ele fala do passado. Ele fala assim, Rubens, você não vai ser o mais excelente, vai ser mais excelente porque você subiu no leito de seu pai e tal, tudo. Simeão e Levi, minha alma não entra no seu conselho, porque já retaram touros, não sei o que lá, mataram homens, sua ira é muito dura. Então ele fala do futuro, mas ele fala muito do passado. Como é que a gente passa a entender isso? Através do livro do Arthur Spalding, ele sugere que as 12 tribos de Israel são 12 traços de caráter, de modo que todo o povo de Deus, mesmo que ele não saiba, faz parte de uma das tribos de Israel. Por exemplo, tribo de Ruben, os caras que são bonitos, aquele negócio que chama atenção pela aparência, e são extremamente sensuais. A fragilidade dele é essa. São fracos como a água para descer, né? Mas são fortes como a água também para subir. Então, quando o Rubenita é uma bênção na mão de Deus, é uma bênção. Quando ele é maldição, meu filho, a desgraceira. E é interessante a posição do livro, né? E isso nos leva a gente até compreender também que os 12 signos do zodíaco seja uma perversão daquilo que Deus queria que fosse. Isso também nos ajuda a entender a questão dos 144 mil, que em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14, ele vai mencionar esses camaradas e fala que eles são das tribos de Israel. Mas como as tribos de Israel, se no cativeiro assírio, as 12 tribos, só ficou Judá, meu irmão. E a minha tribo de Benjamim, mas Judá engoliu Benjamim, só ficou Judá. Como é que você justifica que os 144 mil são das tribos de Israel? Se Arthur Spalding estiver certo, o Bruno tem em PDF. Se Arthur Spalding estiver certo, tá ok? Nós fazemos parte das tribos e qualquer um de nós pode ser 144 mil, ainda que não saibamos a tribo a qual pertencemos. E isso também nos faz entender muitas coisas a respeito do céu. Porque o trono de Deus está no centro e ao redor está o povo. Olha só que coisa interessante. O céu é quadrado e tem quantas portas? 12. E nos umbrais dos portais celestiais tem o nome das tribos de Israel e o nome dos apóstolos. De modo que tudo parece fazer muito sentido, como se nós fôssemos subir e adentrar ao céu pelas portas de nossa tribo. A nossa casa ficará na tribo a qual nós pertencemos, né? Tem muita coisa que você consegue se aprofundar, assim, pensando, embora não tenhamos, assim, textos muito claros sobre, faz muito sentido e nos ajuda também a fortalecer a fé e admirar a sabedoria de Deus e já pensar naquilo que Ele tem preparado para nós, que será simplesmente maravilhoso. Mas é interessante que, assim como Deus está lá no centro do céu e as tribos ao redor, o santuário ficava assim na terra, né? E Deus era o professor deles ali, ensinando eles a questão da salvação, né? Vamos lá verificar aí algumas coisas que Deus ensinava, né? Por exemplo, ali em cima onde está o 1, chegava os animais. E era a responsabilidade do sacerdote ou do sumo sacerdote examinar detidamente esses animais para verificar se eles tinham algum defeito, se eles tinham alguma mancha, se eles tinham alguma dificuldade, né? Porque se ele tivesse alguma dificuldade, tá? Se ele tivesse alguma dificuldade, ele não podia ser sacrificado. Por quê? Porque o cordeiro branquinho sem defeito representaria a vida impecável e perfeita de Jesus. Se ele tivesse algum defeito, representaria que Cristo pecou, que Cristo errou. Deu para entender aí? Então, ali naquele período em que eles estão examinando o cordeiro, representa a vida de Jesus. Porque a brancura e a ausência de defeitos representa detidamente, com clareza, a vida de Jesus sem pecado, limpa, pura. Deu para entender? Então, o número 1 é vida de Jesus, aquela região onde
onde era examinado o cordeiro. Estou feliz de ver o Anderson aqui, cara. Quanto tempo que eu não vejo esse negão, rapaz. Satisfação, cara, satisfação. Mas vamos lá, vamos prosseguir aí. O passo 2 é que é o seguinte, uma vez que o cordeiro foi aprovado, o pecador colocaria a mão sobre a cabeça do cordeiro e numa espécie de oração, ele transferia os pecados de si para o cordeiro. Era mais ou menos assim, amigão, eu pisei na bola, mas quem vai pagar é você. Por isso eu estou transferindo o meu BO para você, meu filho, e quem vai sofrer é você. Isso significa, isso é um emblema dos cristãos, por meio da sua oração, confessando seus pecados a Cristo. E Cristo agora deve ser condenado pelos pecados que nós cometemos. Tá? Bem, o pecador agora recebia um cutelo, uma faca curva, sabe? E ele mesmo tinha que degolar o cordeiro. E quando ele degolava o cordeiro, representava que eu matei a Cristo. Foi o meu pecado que matou a Cristo. Tá? Bem, algumas pessoas aí podem chegar e ficar lá, mas que Deus é mau, que hoje em dia, meu irmão, o marxismo entrou do jeito de sola, né? Em tudo quanto é lugar aí, a igreja está sendo pressionada por movimentos de cunho sociais, né? A gente está vendo isso aí direto. E aí o cara vai falar, não, mas e a proteção dos animais, não sei o que lá, mas Deus está errado, a Bíblia... Ô, galera, eu vi muitos desses caras fazendo essa apresentação e o cara come carne. Ah, cara, vai ver se eu tô na esquina, velho. O Brasil tem mais gado do que ser humano. E os bichos morrem tudo com sofrimento, cara. Tudo com sofrimento. Segundo aspecto. Deus, ele pede sacrifício porque era didático. E Israel aprendia muito. Agora, não pensa você que os sacrifícios eram tão abundantes quanto nós comendo carne. Não dá. Não era. Israel subia ao santuário 3 vezes ao ano. Eles moravam distante, eles não iam lá direto. Não era assim, não era festa. Quem morava perto era uma coisa, quem morava distante, não. O povo ia lá e dá uma olhada assim no mapa da região de Israel, que você vai verificar as tribos lá. Você vai ver que o povo ia lá 3 vezes ao ano, que eles iam nas festas. Na festa da Páscoa, né, que eram 3 festas juntas, Páscoa, primícias, pães e asmos. Depois vinha a festa do Pentecostes, uns 3 meses depois. E depois vinha, mais uns 3 meses depois, vinha as 3 outras festas, que eram trombetas, expiação e tabernáculo. Então o pessoal levava lá um cordeiro representando lá o pecado lá da vida dele lá e tal, enfim. Então não era assim. Israel também... Deus ele colocou também os animais exatamente porque os animais representavam dinheiro para Israel. A riqueza naquele período, a moeda daquele período, era o cordeiro deles. Pela lã, pelo couro, pelo leite, pelo queijo. E pela carne, muito raramente. Porque se ele mata, ele não tem todas essas coisas. Né? Então, eles não comiam como nós estamos falando, sacrificando, matava bicho, como nós estamos pensando, tá? Era algo diferente aí. Só um adendo, não tanto dentro da mensagem do santuário, mas é importante que vocês podem se encontrar com alguém que vai argumentar desse jeito aí. Então, agora, o cordeiro, depois que era degolado, o sacerdote pegava um pouco do sangue, abria todo o cordeiro ali naquela região ali, e ele verificava internamente se o cordeiro não tinha nenhum defeito ou algum câncer, alguma coisa. Depois disso que o cordeiro não tinha nada, ele separava o que era para queimar, o que era para assar, para cozinhar ali para os sacerdotes, né? Cozinhar não, assar, né? Na panela ali. E aí colocava ali sobre o altar de holocausto, onde ele era queimado. Isso representa a morte de Jesus. Número 1, vida. Número 2, morte. E o número 3? Ele sai de um móvel que representa a morte. E vai para um móvel que tinha água. Água, ela pode representar 3 coisas aí na simbologia bíblica. Povos, multidões, nações e línguas, o Espírito Santo ou vida. Nesse caso, em meus estudos particulares, me parece que é vida. Porque a intenção é mostrar a ressurreição de Jesus. Tá dando para vocês entender? Dá uma olhada só qual é
o pensamento. Vida, morte e ressurreição de Jesus no planeta Terra, porque o pátio representava o planeta Terra. Então é a vida, morte e ressurreição de Jesus na Terra. Deu para entender aí, mais ou menos, o que eu quis dizer? Tá? Então, olha só. Deus já colocou no centro do acampamento de Israel lições do ministério salvífico de Cristo Jesus. Como quem diz, aqui é o centro, bichão. Presta atenção, cretaiada. Marilyn, pode falar. Eu participei de um estudo bíblico com um obreiro, e ele falou assim que a parte da água, não sei se é certo, né? Só o que ele falou. Ele falou que estava errado a posição e que representava o batismo de Jesus. Isso é fato? Olha, querida, como o estudo de simbologia, e aí a gente fica pegando elementos de um lado do outro, né? Para mim, parece fazer muito mais sentido vida, morte e ressurreição. Tanto que ocorre bem na ordem. É nessa precisa ordem. Tá? E agora, o batismo de Jesus não pode, digamos assim, pelo menos a meu ver, ser representado depois que Jesus morre. Não sei se você consegue compreender. Sim, tanto que ele falou assim que no desenho está errado a posição da água, que deveria vir depois que escolhesse o cordeiro. Ele falou no estudo bíblico. Aí eu buguei na hora e eu não Eu não procurei saber. entendi. Não entendi mesmo o que ele quis dizer, depois que a água viesse depois, né? Mas eu sei que era o seguinte: o sacerdote ia lá para a pia, onde ele lavava as mãos e ele lavava os pés. E agora ele ia para dentro do santuário. Porque veja só, ele acabou de abrir um cordeiro. Jugular sangue para tudo quanto é lado, meu irmão. O negócio não era mole, não. Espirrava sangue, sem sombra de dúvida, nos seus pés e nas suas mãos. E ele deveria limpar, até, o Espírito de Profecia menciona até partícula de pó, ele deveria tirar para ele poder entrar no santuário, né? Então, a meu ver, lembra a ressurreição. Bruno? Você falou até que menciona também o Espírito Santo, tem uma partinha pequenininha do Espírito de Profecia, no Primeiros Escritos, página 219, que ele fala: quando o soldado feriu o lado de Jesus Cristo, estando ele suspenso na cruz, brotaram duas diferentes correntes, sendo uma de sangue e a outra de água. O sangue devia lavar os pecados dos que crescem em seu nome, que é a justificação, e a água para representar aquela água viva, obtida de Jesus, e que dá vida ao crente, como você falou. Além de dar vida, e também a gente pode linkar com o Espírito Santo, que é a santificação, nesses dois casos aqui. É lógico. Tanto que a ressurreição de Cristo também vai envolver a divindade, né? O Espírito Santo não está fora disso aí. Anderson? Eu tinha entendido essa parte como um sistema de ablução, né? Aquele sistema de Purificação. limpeza, purificação. Né? Eu não tinha esse sentido, não, na cabeça. De certo modo, era um tipo de ablução, né? Porque, assim, na cabeça deles, eles tinham que fazer purificação antes de entrar no santuário. Estava todo sujo ali, né? Então, a água não vai perder esse sentido jamais. Mas agora, eu estou apresentando para vocês uma perspectiva em que Cristo é o centro, em cuja todo o aspecto da verdade gira em torno dele. E você vai verificar que faz muito mais sentido do que vários outros aspectos que você vai poder tirar de lição também. Tá? Você vai poder tirar de lições diversas. Tá? Então vamos, não é lei de médio disperso. Não pode pensar isso, não pode pensar aquilo. Mas estou apresentando para vocês uma verdade centrada em Cristo Jesus e em seu ministério salvífico. Weder, Pois não? é verdade que as cortinas, a da entrada do pátio, tinha um nome de caminho. Aqui entrava para o lugar santo, que seria a porta, seria verdade, e a do Santíssimo vida? Eu não tenho nenhuma evidência textual disso. Eu ouvi isso do Luiz Gonçalves. Acho muito interessante e ele cabe.
E ele cabe. Na centralidade, no que eu estou explicando aqui de mensagem central em Cristo, ele cabe. Cabe. Não creio que seja uma heresia, não, atribuir, porque é o seguinte, todas essas portas, elas têm uma correlação com esses termos. Ok? Caminho. De fato, era um caminho para o santuário. Verdade. Você vai verificar que os elementos que estão ali dentro do compartimento santo têm a verdade. E vida, é Deus que está lá. Então, assim, tem uma correlação. Mas eu não tenho evidências textuais, assim, entendeu? Não tenho. Eu só ouvi o Luiz Gonçalves falar e eu achei legal. Eu falei, que interessante, super hiper supimpa. Mas eu, por exemplo, não... Eu acho que é uma citação talmúdica, se não me engano. Olha, se for uma citação talmúdica, você nos ajuda, que você mexe com isso aí bastante, então você ajuda a gente. Eu posso ver, sim. Beleza? Você mandou, a gente põe pro pessoal. Se quiser, e aí é também posso fantástico. perguntar Se a gente tiver, eu vou colocar nos meus estudos. Só me manda, se quiser, eu posso perguntar também para o pastor Sérgio Monteiro também. Não, pergunta para ele, sem precisar. Todo mundo coopera com a verdade, né? Vamos lá, então. Vamos prosseguir aí. Então, galera, nós temos aqui, ó, vida de Jesus examinada, morte e aprovada, né? Aí ele morre, aí ele ressuscita. O que Jesus faz depois de ressuscitar? O que vocês acham aí? Para o céu. É isso aí. Por isso que eu separei aqui, ó, planeta Terra e céu. Aí ele vai para o céu. Tá ok? A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente for trabalhar a expiação. Olha que coisa legal aqui, ó. Deus, então, ele habitava no centro do acampamento das 12 tribos de Israel, e desse modo ele poderia ensinar lições vitais da salvação. Deus está conosco e o que ele quer que a gente aprenda é salvação. Porque se eu tenho certeza da minha salvação, tudo está ganho. Tudo está ganho. A mensagem de Cristo e esse crucificado para a salvação de todo aquele que nele crê deve ser o âmago da vida do crente. O cristão deve meditar diariamente na vida de Jesus, especialmente nas cenas finais, pelo menos 1 hora por dia. E isso fará de você um cristão mais forte. Deus ele veio no centro do santuário para ensinar essa mensagem. Aprende salvação, meus filhos, aprende salvação. Aprende que vai vir o Cordeiro de Deus, que vai viver impolutamente, que vai viver santamente, que vai viver para te salvar, vai tomar os seus pecados, vai morrer e vai ressuscitar para que ele possa te conceder a salvação. Então, queridos, isso aqui é fenomenal, fenomenal. Gravem essas mensagens aí que são importantes. Agora, mas para Deus, o santuário não estava suficiente. Aí sabe o que ele fez? Decidiu se tornar homem para ele poder habitar conosco, ser Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1. E aí a Bíblia diz em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do Filho unigênito de Deus. Ele vos será santuário. Isaías 8,14. Quando fala que Cristo se fez homem ali em João, a palavra se eu não me engano, acho que é taberá. É como se ele dissesse assim pra gente, que ele tabernacularizou. É como se ele se fez tabernáculo, quando ele se fez homem, quando ele encarnou. Habitou. Então, olha só que coisa tremenda. Cristo, ele veio para o mundo para fazer a mesma coisa que ele fazia por meio do santuário. Ele veio ser o santuário. E ele escolhe 12 discípulos de um modo semelhante às 12 tribos que agora estavam ao redor deles para aprender a história da redenção. E isso é fenomenal. É algo maravilhoso, sublime. A Bíblia diz que ele vos será santuário. Querido, se você olhar no santuário, você vai ver tudo apontando para Cristo. O Cordeiro é Cristo, que é vivo é Cristo. O Cordeiro que morre é Cristo. O Cordeiro que ressuscita, né, o sacerdote é Cristo, o sacerdote, e transferência de pecado. Eles transferem o pecado para o santuário. Cristo é o santuário, que recebe o santuário, que recebe os pecados.
E o que acontece? Quando ele faz a purificação do santuário, seria então como se os pecados estivessem saindo de Cristo. Se eu sigo essa linha de raciocínio. Se você olhar em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, fala que Cristo vai aparecer segunda vez sem pecado. Ou seja, o santuário é uma contínua lição a respeito de quem é Jesus e de sua obra. Acima de todas as outras lições que nós possamos tirar. Ok? Vai tirar outras lições? Vai. Eu vou ensinar outras lições aqui, relacionadas à santificação. Mas, acima de todas as outras, é Cristo e sua obra salvífica. Bruno? Você falou que ele se tabernaculizou aí, É. inventamos uma palavra. Realmente, ele mesmo diz isso. Quando os discípulos falam da glória do santuário, ele fala que este tabernáculo, eu não sei se eu já vi alguma João. João. pregação. João 2. Então ele fala, este tabernáculo cairá em 3 dias reconstruirei, mas estava falando dele mesmo, e não estava falando do tabernáculo do santuário. Ou seja, sim, é verdade. Ele era o santuário. Ele era o santuário. Isaías tinha E o nome profetizado dele? isso. E o nome dele é Manuel, quer dizer Deus conosco, aquele Deus que conosco. veio acampar no meio do seu povo. É isso aí, exatamente. Far-me-ão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E Cristo veio habitar no meio de nós. Cara, isso aí me arrepia, cara. Isso é fantástico. É muito bem colocada aí a questão do templo. Muito boa, muito colocada aí a fala de Cristo. Então, queridos, Cristo no centro dos discípulos, ele era o santuário no meio das tribos de Israel, né? E o que é curioso, olha o que é curioso nessa questão. As 12 tribos de Israel tinham uma tribo chamada Dan. Quando Jacó descreve Dan, ele diz assim, Dan é serpente junto ao caminho, que morde o talo do cavalo para derrubar o seu cavaleiro. Dan era traidora. Tinha algum discípulo que representa a traição aí? Judas. Judas. Agora, olha que coisa mais doida. Quando você vai para Apocalipse, você vê as portas da cidade, você vê lá as menções das tribos de Israel, ele não menciona a tribo de Dan lá. Dan está fora. Um dos filhos de José entra no lugar. Ou seja, parece que Arthur Spalding está certo. Deu para entender? Somos divididos em tribos. Inclusive, possivelmente, eu entre no clã de Efraim e tenho que entrar no céu por meio de José, da tribo de José, a mesma de Pedro. Segundo ele, no livro ali, ele apresenta. Você já viu qual é o seu clã? Já. Vou Então, mandar pro pessoal ver. as minhas características aí. É um livrinho pequenininho, barato, da Casa Publicadora. Vale a pena ler aí. E eu acredito que isso encanta a gente com a palavra de Deus. É fenomenal. E a tribo de Dan? A tribo de Dan, ela não encontra assim em Apocalipse, né? É exatamente isso. Se Judas não tivesse caído fora, ela se encontraria. Tá dando para você entender? Aham. Ele era o Entendi. líder que ela representava. Então, tribo traidora, meu irmão, ó, área. Outra entrou no lugar. E o Satanás usa os 12 signos oróculos para desviar o povo do propósito que Deus queria que a gente tivesse, né? Eu estava, dá só uma licença, eu estava estudando sobre essa questão do horóscopo, eu vi que tem a referência com a Cabalá, né? Aqueles 12 caminhos da Cabalá que segue Nunca estudei Cabalá. as esferas, e essas esferas são planetas, e esses planetas são exatamente esses signos aí. É tudo dentro do espiritismo. Né? É incrível. Astrologia. Vamos lá. Obrigado aí pelo comentário aí, né? Vamos lá, queridos. Vamos prosseguir mais aqui. Ó. É aí, então, que a gente vai estudar o santuário para aprender de Jesus o nosso santuário. Tá. Tem outra coisa aqui, ó. Ó que outra coisa. Isso aqui a gente aprende nos testemunhos. É assim, ó. Em que parte do santuário que Deus habitava? Santíssimo. Santíssimo. Santíssimo, beleza? Sim. Santíssimo. Ó, que coisa. Então, veja só, ó. Tem o Santíssimo, aqui o Santíssimo,
e aqui tinha o véu. Correto? Então a divindade estava para dentro do véu. Tá? Muitas vezes o Shekinah, que era a manifestação gloriosa de Deus, era tão poderoso que ele atravessava, a radiação dele atravessava o véu, o sacerdote não podia ficar lá, tinha que, sair fora, não podia ficar no santuário. Queridos, quando você lê o livro Desejado das Nações, diz que muitas vezes a divindade irradiava através da humanidade de Cristo. E o livro de Hebreus diz que o véu é a sua carne. Olha que coisa doida, né? É demais, gente. Maravilhoso. Então, ele vos será santuário, ou seja, é um negócio fantástico, né? Vamos lá, vamos prosseguir mais aí. O santuário era mais ou menos assim. Foi o que Moisés conseguiu fazer. Deixa eu ver, tem alguma pessoa mandando mensagem no chat aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Vamos lá, então. O santuário, a gente precisa comparar com o santuário celestial. E também é o pano de fundo para entender Apocalipse. Apocalipse só é corretamente entendido com o pano de fundo do santuário. Em Apocalipse 1, verso 1, verso 12 e 13. Vamos lá, vocês participando aí? Vamos lá, Apocalipse 1, verso 12 e 13. Lá vai mostrar Cristo e parece que ao ele subir para o céu, ele entrou no compartimento santo do santuário. Por quê? Vamos entender por quê aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vai. Diz assim, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. 12 e 13 só? Ok. Aí é Cristo, correto? Mas ele está onde? Entre os no lugar 7 santo. candelabros, correto? Isso aqui parece uma referência ao lugar santo do santuário, onde tinha o móvel, o menorá, o candelabro, de 7 lâmpadas. Pode falar. No templo de Salomão não só tinha um candelabro, né? Eu acho que eram 7 mesmo. Né? Agora, Apocalipse 8, verso 3. Vamos passeando no santuário agora, comparando com o celestial, para a gente verificar que é uma ligação de um santuário com o outro. Apocalipse 8, verso 3. Eu vou ler, então. Leia aí. Outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Um segundo móvel que se encontra no santuário. Vamos ver mais aqui, tem mais. Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, queridos, nos parece que Deus só ordenou a construção do santuário para que seu povo pudesse entender perfeitamente o que ele ia fazer lá no céu. Ou pelo menos, perfeitamente não, né? Mas pelo menos ter um entendimento do que ele ia fazer lá no céu. Então, Éder. Oi, pode falar. Por que lá em Hebreus, Paulo coloca o altar de incenso no Santíssimo em vez no lugar santo? Na realidade, o altar de incenso, embora ficasse no santo, pertencia ao Santíssimo. É essa a ideia. Tanto é que no dia da expiação, ele pegava um turíbulo, que era uma pecinha menor que pertencia àquele móvel, ele enchia de incenso e levava para dentro do véu e tinha que fazer um fumaceiro tremendo, porque quando o Shekinah se manifestasse, o sacerdote não ia conseguir ficar. Então tinha que ficar um fumaceiro tremendo para que Deus pudesse se manifestar ali. Tá? Inclusive ele ficava bem na divisão ali, quase na porta de entrada, né? Sim.
Então, embora ele ficasse no santo, ele pertencia ao Santíssimo aí, né? Vamos lá prosseguir aqui. Aqui é um videozinho que vai mostrar mais ou menos como que era o santuário, assim, né? Será que o santuário da terra foi para o céu? Não. Não tem evidências disso. O que parece, pelo livro de Macabeus, é que aconteceu o seguinte: na época em que eles construíram o templo de Salomão, o santuário ele foi dobrado, do jeito que eles dobravam para a viagem, e ele foi guardado ali no templo. Agora, quando Nabucodonosor começou a se dirigir para Jerusalém, segundo o livro de Macabeus, tá ok? Um livro que não é inspirado, mas é um livro histórico, diz que o profeta, que o sacerdote Jeremias, o que foi, filha? Isso mesmo, Jeremias escondeu a arca. O sacerdote Jeremias, ele pegou o santuário, e ele pegou a arca, e ele com os outros sacerdotes, ele escondeu numa caverna. Eles devem ter colocado pedras e tal, tudo, né, para fechar a porta e tudo mais. E ao eles começarem a sair ali, né, os servos de Jeremias foram olhando para trás, assim, né, para marcar o caminho. E aí Jeremias fala assim para eles: amados, não façais tal. Deus vai ocultar e ela não será achada, senão só quando ele quiser. Pareceu ali até uma profecia desse sacerdote aí, né? E assim, então, o santuário terrestre está escondido em algum lugar aí, com possibilidade de ser achado aí pela arqueologia em algum momento, né? Que será um negócio simplesmente fenomenal. Quando eles abrirem a arca lá e mostrar o sabadão lá, meu irmão, aí sim, aí brilhando, brilhando, vai estar brilhando. Rapaz, isso vai ser um negócio, cara, acho que o maior achado da história, né? O maior achado da história. Junto com a arca, né? Não, tudo, cara, o santuário, a arca, tudo que os caras falaram que era mentira, cara, vai falar que é verdade. Tudo que era mentira é verdade. E aí, agora? Deus escreveu na tábua de pedra. Amigo, tem a tábua lá com um negócio perfeito escrito. Imagino que vão tentar esconder. Eu acho que não. Eu acho que não. O cara que achar isso aí vai ficar doido, filho. Ele vai falar dinheiro, 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 dinheiro. Vai esconder nada, filho. Vai pra mídia. E esse negócio vai pra cima. Olha, que Deus nos abençoe.
para estarmos vivos, né? Para ver uma bênção dessa aí. Acontece aí que nós tínhamos, então, toda essa disposição aí, tá? O local onde fazia o exame e matava o cordeiro, onde colocava o cordeiro morto, a pia de bronze que tinha água, o candelabro, o altar de incenso, a mesa da proposição e a arca, né? Compartimento santos e santíssimo, né? Parte mais sagrada do santuário. Aqui não está numa distribuição correta, tá? Mas eu já vi também em aula que a arca, ela ficava assim, ó. É como se o santuário fosse 2 quadrados. É um retângulo, mas são 2 quadrados. Se cortando no meio aqui, ó, fica 2 quadrados. Tá? Hã? Acho que eu tenho aqui na minha Bíblia, se quiser, eu tenho que mostrar. Tá, não. Aí o que acontece? Se você fizesse um X aqui, ó, nesse quadrado, o X cairia em cima da arca dos 10 mandamentos, mostrando que ele era o principal móvel da segunda parte aí do santuário, né? E se você fizesse um X no primeiro quadrado aqui, onde ficava o pátio, o móvel mais importante cairia um X bem no centro, que era o altar de sacrifícios, né? Ou seja, a morte de Jesus e a sua lei, né, sendo satisfeita por meio do seu sangue, são os principais pontos nos quais nós devemos nos atentar, né? Se você seguir a Bíblia aí, João 1, verso 29, você vai começando a ver, por exemplo, o significado de algumas dessas coisas. João 1, verso 29, vai falar, esse é o Cordeiro de Deus, tira os pecados do mundo, né? Então, Cristo representa aquele Cordeiro. Romanos 5, verso 8, vai falar que Cristo morreu por nós, assim como o Cordeiro morria no lugar do pecador. Romanos 4, verso 25, fala que ele ressuscitou para a nossa justificação. Se você vem para Apocalipse 1, verso 12, Cristo está intercedendo lá. E esse móvel tem vários significados. Tem uma parte que eu vou falar só dos significados relativos aos móveis aí, né? Apocalipse 4 e 5 é interessante, tá? Vamos parar para a gente meditar um pouco em Apocalipse 4 e 5. Porque é o seguinte, no Apocalipse não menciona a mesa, mas menciona o trono. E tudo indica que esse é o trono de Deus no compartimento santo. E a arca representa o trono de Deus no compartimento santíssimo. Bom, como é que você pode pensar isso, Eder? Como é que você pode? Vamos lá. Várias evidências disso. Primeiro Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Apocalipse 4, verso 5. Pode ler quem achar. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ó, aí falou do trono, correto? Nesse trono, no Apocalipse de 1 até o 4, você vai verificar que ele vai descrever Deus sentado nesse trono, o Pai, tá? Ele vai falar do Espírito, tal, que está sentado no trono e tal. E agora olha o que é interessante, ele fala assim, ó, diante do trono, ou seja, na frente do trono está o quê? As 7 tochas, não é? Não é isso? Diante do trono está as 7 tochas. Aqui, ó. Diante do trono está as 7 tochas. Deu para entender o raciocínio? Diante do trono está as 7 tochas. O móvel que está diante das 7 tochas é o altar de holocausto, e o altar de incenso e a mesa. A mesa. Agora, vamos lá, pensar aí agora. No capítulo 4, você vê Deus sentado no trono. Agora, vai lá para o capítulo 5, verso 6. Quem está no meio do trono? Capítulo 5, verso 6, de Apocalipse. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha aí que coisa interessante. O cordeiro agora aparece no trono. Ou seja, Apocalipse 4 e 5 na teologia é compreendido como a entronização de Cristo.
que fazia parte da inauguração aí do santuário. Agora, dá uma olhada em Apocalipse 3, versículo 21. Olha o que Cristo fala. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Não é à toa que lá temos 2 pilhas de pães em 2 pratos de ouro. Se isso aqui estiver certo, ele representar o trono, cada uma das pilhas é uma representação do Pai e do Filho, nesse processo da nossa salvação. Deu para entender aí a comparação? Não sei se ficou muito, né? Tá diante do candelabro, aí o Pai está sentado no trono, daqui a pouquinho, no capítulo 5, aparece o Cordeiro no meio do trono, no capítulo 3 fala que Cristo se assentou no trono do Pai, como ele, né? Então, e aí você tem 2 pilhas de pães. Cristo também, um dos símbolos de Cristo é o pão. Ele fala que, né, da bem a carne e tal, tudo. E é o pão sem fermento, que representa a pureza. O Pai é puro tanto quanto ele, né? E assim sucessivamente. Prosseguindo mais aí. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Vamos lá. Então, nós vemos o pátio representando a terra, o céu, o santuário, Cristo subindo para o céu, né? Uma síntese aí daquilo que a gente viu, vida de Jesus, morte de Jesus. E aí a gente trabalha aqui cada móvel. É interessante que alguns sugerem, tá ok? Que os móveis que têm vara, tá ok? Que os móveis que têm vara, eles sejam uma representação de Cristo crucificado, os seus membros crucificados. Então, por isso é que tinha argolas para que transpassasse as varas transpassassem as argolas, para apontar para essa ideia aí, né? De ser o sacrifício de Cristo sempre representado nesses móveis, tá? E os sacerdotes deveriam carregar sempre o móvel por ali, para demonstrar que, assim, o sacrifício de Cristo é tão importante que é como se ele estivesse presente, né? E ele fosse meio que a base do reino de Deus, né? Universal, né? Tamanha a importância que se dá ao sacrifício. Mas não tem nenhum texto claro aí a esse respeito, né? Mas o que é interessante é que ele representa a cruz do Calvário, e isso é ponto pacífico. Outra coisa que é interessante é que ele é quadrado, tá? O que é interessante aí nesse aspecto? É porque quando você vai para o número 4, né, numerologia bíblica, você vai verificar que 4 representa universalidade. Né? Os 4 ventos do céu, os 4 ventos da terra. Se isso foi aplicado nesse sentido, é como se dissesse que a cruz de Cristo tem o poder de pagar o pecado de toda a humanidade. Ela satisfez as infinitas exigências da lei para todas as pessoas no mundo. Mesmo que não represente isso, tá ok? Você tem texto da Bíblia dizendo que Cristo é propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro, né? 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Você vai verificar esse aspecto, né? Mas é interessante esse aspecto aí, né? A pia aí, nós vemos aí a ressurreição, eu mencionei esses aspectos aí, né? Já. Nós temos também o candelabro, né? O candelabro, ele tem um significado amplo, né? Então, vamos juntar esse significado de Apocalipse com o dos elementos que o constituem, né? Primeiro, o candelabro é uma lâmpada. O candelabro é uma lâmpada. Salmo 119, verso 5 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a gente já poderia entender que ele, de certo modo, represente a Bíblia a iluminar. Só que não é só isso. O que vai acontecer com a Bíblia quando Jesus voltar?
com as Bíblias do mundo inteiro. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Tem um Não filme vai estar no nosso alcance. Deixados para Trás que fala que um vírus vai entrar dentro da Bíblia. Já assistiram isso? Olha, Fala que as Bíblias vão ser destruídas com vírus. eu vou te dar um conselho. Deixa esse filme para trás. Não, deixa esse filme para trás. Vamos lá. Olha só o que acontece. As Bíblias serão queimadas quando Cristo voltar. Como assim a palavra de Deus? Amigos, quando vier o fechamento da porta da graça, as pessoas terão a Bíblia, mas diz que elas vão correr de um mar a mar. Porque o que faz diferença na Bíblia não é o livro meramente, mas quem acompanha o livro, o Espírito Santo. A Bíblia só tem o poder de iluminar porque o próprio Deus, o autor, a acompanha. Veja, ateus, o Rodrigo Silva menciona aí um concurso que fizeram, para quem sabia mais Bíblia, os ateus ficaram em primeiro lugar no conhecimento da Bíblia, porque ele estuda para atacar. Então, entende, conhecer a Bíblia sem o Espírito Santo não vale de nada, meu irmão. Você necessita do Espírito Santo. E a lâmpada, o combustível dessa lâmpada era o azeite, que é uma representação do Espírito Santo em Zacarias, capítulo 6, né? 4, versículo de 1 a 6. Então, olha só que coisa tremenda. Então, agora a gente vê palavra de Deus, mas a gente vê também o Espírito Santo. E Efésios capítulo 6 diz que a Bíblia é a espada do Espírito, é o instrumento por meio do que ele trabalha. Mas o Espírito trabalha na vida de quem, galera? O Espírito trabalha na vida do ser humano. De certo modo que o candelabro também representa a igreja. Mas que igreja? A igreja que está cheia do Espírito Santo andando na palavra. Deu para entender? Então, Cristo, ele sobe ao céu para garantir que a igreja receba o Espírito Santo e tenha iluminação por meio da palavra. Bruno? É interessante notar também que, assim, como você disse, os candelabros, o candelabro representa, né, Cristo, e o fogo, as igrejas, né? Até mesmo o Apocalipse diz isso. E importante a gente pensar que o quê? Sem o candelabro, a tocha não tem como, ela não vai para nenhum lugar sozinha sem o candelabro. E ela se apaga também. Então, meio que assim, a igreja só tem, não tem luz própria. A luz que vem de Deus, provém de Deus, não é dela mesma. E assim, se apagou, meu filho, é que nem a lâmpada das 10 virgens lá, né, meu filho? Tá nas trevas. Então, queridos, o que representa ali? Cristo sobe para o santuário para nos garantir o Espírito Santo, a fim de que nós sejamos iluminados por meio da palavra, através do seu Espírito. Tá? O que mais que acontece aí? Tem mais coisa, vamos lá. Nós temos aí... já falamos sobre isso aí, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. É isso aí. Aí temos a mesa. Nós falamos sobre a entronização de Cristo já, né? Então, isso aqui já é ponto pacífico, tá? Representa Cristo aí inaugurando o santuário para fazer todo o trabalho aí de mediação lá no reino dos céus que ele vai fazer, tá? Agora, o que é interessante? Outro elemento aqui, né? Sobre o trono, né? Se você olhar Isaías 14, Satanás diz que quer erguer o trono dele semelhante ao Altíssimo, acima das mais altas nuvens. Mas ele diz que queria se sentar à extremidade do norte. Ele queria se sentar à extremidade do norte. E o que é interessante, a mesa ficava no norte. Tá? A mesa era sempre montada ao norte. Né? Outra coisa interessante aí para a gente pensar. Então ele queria sentar no trono de Deus, porque a mesa simbolizava o trono, né? Eu não acho que ele queria sentar no trono de Deus, porque ele diz assim, erguerei o meu trono acima das mais altas nuvens, mas o trono dele ser colocado lado a lado. Semelhante, né? O que acontece? Semelhante, parecido. O que acontece? Parecido, então, é uma comparação e não o mesmo, né? Acontece o seguinte aí, Cristo, ele é Deus, só que quando ele foi criar o universo aí, ele não se manifestou como. Todos os anjos conheciam ele só como o arcanjo Miguel. Olha o quê? Ok?
Todos os Aí anjos você tá com o áudio conheciam aberto. ele. Eu fechei. Todos os anjos conheciam ele como Arcanjo Miguel. Quando Lúcifer começou a se comparar com Cristo, meio com a competição, Deus decidiu manifestar a verdadeira posição dele, que está descrita em Hebreus 1 e Salmo capítulo 45. E aí o Pai apresentou a verdadeira posição de Cristo. Cuidado para você não pegar a história da redenção para se basear, porque a história da redenção dá a entender que Cristo era um anjo que foi elevado à posição de Deus. A história da redenção dá a entender assim. Mas o Patriarcas e Profetas não. O Patriarcas e Profetas usa por 2 ou 3 vezes a expressão foi manifesta a verdadeira posição de Cristo. O Pai manifestou a verdadeira posição de Cristo. Então essa exaltação de Cristo, que ele estava sendo visto como um líder dos anjos para a posição de Deus, essa manifestação da verdadeira posição de Cristo, era para o Satanás ficar quietinho. Mas o que o Satanás entendeu? Ele entendeu que não era assim, que Cristo na realidade era um anjo que foi elevado à posição de Deus. Foi aí que ele começou a desejar ter a mesma posição, ser semelhante ao Altíssimo. Deu para entender? Então, ele sempre quis sentar nesse trono. E não somente, o livro Primeiros Escritos comenta que Cristo entra, Cristo está na sala do trono, mas Cristo se levanta e vai para o Santíssimo. O seu pai o chama e o povo vai para o Santíssimo. E diz que Satanás se assenta no trono, no santo, que está no santo. E as pessoas se prostram perante o trono e ele então sopra sobre eles um espírito que tem tudo, menos amor, tal. Enfim, tem uns trechos lá, né? Então tem essa correlação que a gente precisa analisar aí, que é interessante. Ele vai se sentar nesse trono, mas no momento errado, né? Só para falar que não está acontecendo o juízo investigativo, que é quando Cristo está agora no Santíssimo, né? No trono do Santíssimo aí, né? Vamos lá, então. O altar de incenso, ele é o seguinte, o Apocalipse 8, verso 3, mostra que ele tem a ver com oração, tá? E o incenso era feito com elementos que você vai ver a roupa de Cristo em Salmo 45, quando ele foi exaltado, tá? Então, se entende que, associando isso à oração e o perfume de Cristo, né, com o incenso, é como se fosse o incenso da justiça de Cristo é o que faz as nossas orações aceitáveis. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Seu filho, Anderson, ele vem na minha porta e fala: tio, me empresta um martelo? E eu falo assim para ele: vou emprestar nada, pirralha. Cai fora daqui, meu irmão. Vamos. Circulando. E aí ele vai embora. Aí ele volta para casa e aí você pergunta para ele: filho, você pediu o martelo lá pro professor Weder? Aí ele falou: pedi, mas ele não quis emprestar não. Aí você pergunta para ele: você falou em meu nome? Falou que era eu que estava pedindo? Não. Então volta lá e pede falando que é eu que estou pedindo. Aí ele volta: tio, ó, é meu pai que está pedindo o martelo. Ele pediu para que eu voltar aqui para... Anderson, nós na fita, meu irmão. Esse é sangue bom. Então eu empresto o martelo agora para o seu filho levar. Por que eu emprestei o martelo para o seu filho? Porque o seu filho tinha moral ou porque o Anderson tinha moral? O Anderson. Muito bem. Tinha autoridade, né? Da mesma forma é Cristo. Eu e você não temos moral perante Deus para pedir nada. A única coisa que a gente pode pedir é: Deus me mata, porque o salário do pecado é a morte. Não temos direito e nem condições de exigir nada. Por isso que nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. O que você está fazendo? Você está juntando o incenso da justiça de Cristo com suas petições. E suas petições agora ficam agradáveis ao Pai. Não porque você ora, mas pelo nome de quem você ora. Deu para entender? Entendi. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. O incensário, né? Ele é lançado na terra. Incensário simboliza, você falou da oração, agora eu meio que liguei aqui. Ele é lançado... É porque é o seguinte, esse altar de incenso aí, ele tinha uma peça que era o turíbulo, que também é chamado de incensário. Isso. O que parece que é jogado na terra é isso aí. Esse que segura, né? Esse da mão, e não o móvel em si, né?
Agora, o significado disso aí, Quando era não sou capaz de jogado, dizer. quando era jogado o incensário, é como se, falando que o serviço Fechasse, de expiação foi concluído, né? Ah, tá, foi feito, tá bom. Isso. Ah, sim, não adianta mais orar, né? Que não resolve. Isso seria intercessão, né? Não Que eu adianta vejo mais assim, orar. né? Não adianta mais orar que não resolve. Mas ele leva. Pode ser. Pode ser. Eu não sei, preciso me informar mais. Não sou capaz de dizer para vocês. Tá? Mas parece fazer sentido. Eu já vi o Gilberto. Acabei de falar o nome do pastor lá, mas já vi ele falando, do Sérgio Monteiro, que é isso mesmo. Representa o fim da intercessão. Eu até já fiz um artiguinho sobre isso, depois eu pego, me mando. Beleza. Pegou, joga lá no grupo. Então, tem a ver aí, né? Aí a gente entra no Santíssimo e tem a arca. A arca parece aí, né? Ser o trono aí do Pai, né? O livro Patriarcas e Profetas, mencionando esses anjos, ele parece que os anjos não ficavam assim próximos. Os anjos ficavam nas extremidades aqui. E aí ela menciona que é o seguinte, que representava as hostes celestiais de uma à extremidade do céu à outra. Ou seja, é a representação de todos os anjos. Ela comenta também no Patriarcas que os anjos, com uma asa, eles cobriam o corpo e com a outra eles estendiam, né, por trás da arca. E elas falam que é a reverência pela qual eles observam a lei de Deus e o plano da salvação. O que é interessante é que dentro da arca tinha só a lei. Porém, posteriormente foi acrescentado 2 elementos. Foi acrescentado a vara de Arão que floresceu e foi acrescentado também o vaso com maná. O que isso representa? Parece representar o seguinte. Quando o homem não tinha pecado, só a justiça bastava, a justiça da lei. A lei é dura, rígida. Pode vir o homem era obediente, não tinha problema nenhum. Depois que o homem pecou, só a justiça vai matar o homem agora. Porque ele já não tem vida que se empata com as infinitas exigências e perfeições que a lei requer dele. Então agora o ser humano necessitava de misericórdia. E o vaso de ouro com maná aponta para a misericórdia, porque Israel recebeu o pão do céu quando eles estavam reclamando por alimento, ou seja, eles não mereciam. O maná é um símbolo, sim, da pura misericórdia de Deus. Então, olha só que coisa interessante. Você tem, então, as tábuas de pedra representando a justiça, e você tem também o vaso com maná, representando a misericórdia, que são as bases do trono de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Justiça e misericórdia estão à base do seu trono, né? Graça e verdade lhe precedem. Então, mas e a vara de Arão? A vara de Arão parece a união dos dois, e lembra até a cruz do Calvário. Por quê? Porque a amêndoa, tá? A vara dele era uma amendoeira. Amêndoa, primeiro, Jeremias diz que é um significado da palavra. Porque eu zelo pela minha palavra. E Cristo é a palavra. E o que é interessante? É que a vara é dura, né? A vara é dura, representando a justiça. E a vara era o instrumento também de castigar o bichinho. Também. Era instrumento de justiça. Mas, quando ela produz o fruto, é a misericórdia agora. É o que vai, aquela dureza que vai fornecer para o homem alimento. Né? Então parece, a vara dele florida, parece representar a união da justiça e da misericórdia na cruz do Calvário, quando Cristo morreu. Se eu estiver certo a esse respeito, lá de baixo, a base do trono de Deus, não só agora é a justiça, como também a misericórdia, e elas estão unidas. E essa união foi revelada na cruz do Calvário. Quando Cristo sofreu a punição máxima da justiça, quando ele morre por nós, e quando ele oferece agora a salvação de graça. É a maior demonstração de misericórdia que pode existir. Porque aqueles que não mereciam agora têm oportunidade de salvação. E o trono de Deus está baseado nisso, né? Que é ali a base do trono, né? Muito interessante. Outra coisa que é importante vocês notarem
é que a arca, né, ela era carregada também por varas, né? E tinha os anjos ali, e Deus se manifestava ali entre os anjos. O que isso aí tem a ver, né? Se você verificar o papado em fotos antigas, ele também tem o palio, em que 4 homens carregam ele, e ele fica ali em cima. E o que é interessante, se você olhar em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 8, não, capítulo 10, você vai ver os 4 seres viventes carregando o trono. Parece que é essa a correlação. Deu para entender? Os 4 seres viventes e o trono de Deus sendo elevado, e o papado faz a mesma coisa. Nunca parei para pensar nisso. Ele é o cara que faz o ataque ao santuário, atirando o santuário para a terra. Ó, então é muito interessante esses aspectos aí. Santuário tem um bocado de coisa que a gente pode pensar e aprender, né? Amigos, Yom Kippur, o dia do juízo, é 9h30, galera. 9h30. Não dá mais. Vamos ter que deixar o dia do juízo para depois. E é bem o dia do juízo que representa o Apocalipse ali, ó. Pra gente entender o Apocalipse. Weder. Fala, querida. Você conhece o Robson Aleixo? Não. Ele é um pastor pastoral da Unasp. Ele tem alguns vídeos aí de pregação aí no YouTube. E tem um sermão dele que ele fala sobre o céu. E ele fala do santuário, ele diz o seguinte, que ele diz que no Éden, o tamanho do Éden, considerando a posição dos 4 rios que passavam no Jardim do Éden, era da Ásia à África. Da parte da Ásia e da África ali. E do tamanho do Santíssimo. Aí ele fala que o Éden já existia, ele diz que o Éden é como se fosse o santuário, porque lá em Ezequiel que fala que tu moravas no Éden, tu habitavas no Éden, jardim de Deus, e quando ele foi expulso, entre pedras andava. Então ele fala como se o Éden fosse o Santíssimo, não é? E que é justo que vai haver aqui na Terra, e a cidade santa é esse cubo, é formato de cubo, que é o Santíssimo. A cidade santa é em formato de cubo, lá diz em Apocalipse. Eu não vi, tem que considerar o que o cara tá falando, né? Uma coisa que preciso verificar, né? Quais são as evidências que ele apresenta para tanto, né? Eu sei que o Éden que é mencionado em Ezequiel é o Éden do céu, né? Não é o Éden da terra, né? Que ele fala que até o monte de Deus lá, né? Falando de Lúcifer lá. Mas eu não sei, eu não posso falar, tá? Não posso fazer. A apresentação que eu fiz para vocês é aquilo que eu posso passar para vocês aí, que eu tenho segurança. Eu até ia comentar no começo, eu acabei esquecendo. Eu também imagino. Esse Robson Aleixo, eu postei dele, o Éder, no grupo Escritura, né, sobre o perfeccionismo lá, um vídeo perfeitamente imperfeito. É ele, não é, irmã Cristina? Exatamente, ali no programa Vertical, né? Então eu postei lá. Então, sobre isso, é interessante, por exemplo, quando Deus fala com Caim, que Caim não aceita a oferta dele, e ele fica bravo, enfim, com ciúmes de Abel, Deus diz, se continuares, enfim, o pecado jaz à porta nas nossas traduções. Porém, eu vi, por exemplo, o pastor Eleazar mencionando, né? Que é um sacrifício jaz à porta, um sacrifício pelo pecado jaz à porta. Quer dizer, a oferta para o sacrifício, exatamente, oferta pelo pecado jaz à porta. A porta onde? Porta do Éden. Então, assim, realmente lembra, se é uma oferta na porta, lembra que o Éden realmente pode ser, também considerado santuário. E o segundo ponto é por quê? O santuário é sempre onde Deus habita. E o Deus habitava no Éden junto com Adão. Então faz sentido, sim. Não habitava no Éden, que ele vinha passear na viração do dia. Né? Onde ele habitava com a humanidade, vai dizer assim. Mas, vamos lá.
Eu preciso ver, beleza? Não posso bater o carimbo, não, tal, mas se vocês estão falando que é bom, é bom. A palavra de Deus não vai... Eu não não vi o vai... vídeo, eu tô comentando outra coisa. tá. A palavra de Deus não vai passar a ser verdade porque o Éder acredita nela. Vocês têm que ter uma mente, né? Como diz Ellen White, tendes uma mente, raciocínio por vocês mesmos. Se vocês acham que é bom, faz sentido, tem respaldo, glórias. Glórias. Deus abençoe Éder, vocês aí. Fala aí, bonitão. O Bruno falou que hoje era vigília, que ia até umas 3, 4. Esse Tá Brunão bom aí. demais. Dá pra parar, não. Rapaz. Muito Cadê? bom. Que Bruno que é? Tá faltando outro. Esse Bruno que falou tá no meio. Esse